Vamos lá, a partir de agora você acompanha o fechamento do mercado junto comigo, com o Rafael Lara e também o Gabriel Monteiro. Além disso, aqui você também acompanha as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e as análises desses movimentos hoje com a Paula Mello, que é sócia e analista da GTI. Mas antes, deixa eu dar uma boa tarde aqui para o pessoal do chat que está aqui com a gente, também para eles. Para o senhor Rafael Lara, Gabriel Monteiro, que já está dando risadinha aqui, o que foi que aconteceu? O que eu fiz? Absolutamente nada, Débora. Tá só bom, é muito sorridente. A gente só tá animado com o começo do Top News, né? A gente trazendo as principais notícias do dia. O pessoal fica animado, o sorriso aqui. Por favor, eu queria primeiro fazer um disclaimer aqui, viu, Débora? Porque o meu nome de Gabriel Monteiro foi citado hoje, covardemente, por professor Alexandre Cabral, 9 da manhã, durante o programa da grandíssima Paula Moraes, um beijo pra ela. Ele falou que a gente precisava, né, se caso a Mulher dos Gatos, os Simpsons, existisse, ela precisava dar uma gata pra gente, porque a gente não consegue pegar ninguém. E ele está mais que certo, muito certo mesmo, só sabe trabalhar. E tá a notícia aqui de mercado financeiro, que é o que interessa. O mercado financeiro interessa aqui e a gente não quer saber mais nada além disso. Então a gente tá aqui junto. Esses que dizem que nada de gata, ou Rafael Lara, até entendo um tantinho que eu trabalhava com veterinário, trabalhava no hospital veterinário. Então, com gatas de todo o Brasil, animal, então. Eu até entendo, mas, Cabral, você tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente não tá aqui pra se defender, não, bicho. Pelo amor de Deus. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos nessa aí, né, Débora? Hoje o dia interessante pra gente analisar, né? Pois é, tem muita coisa para poder acontecer. PEC dos precatórios está sendo movimentada lá em Brasília. A gente tem Copom logo mais, 18h30. Teremos a divulgação desse resultado por aqui. Mas vamos começar aqui dando um tchau aqui, dando um oi, na verdade. Tchau não, né? Dando um oi. A gente acabou de chegar. Olha aí, porque essa convivência, né, Rafa, com você, já tô aqui falando italiano. Rafael tá dando boa tarde aqui já pra gente, o Atílio também tá por aqui, boa tarde pra você, Atílio. Ezequiel, boa tarde, jovens, e pra você também, Rafael, abraço. Tá bom. Eu não quero nem dizer nada, mas eu gostei aqui desse abraço do Ezequiel, hein? Então tá bom. Eu gostei também, Gustavo Novelli, né? Achei interessante, achei apurada essa. Legal, legal. Gustavo Novelli também tá por aqui, ele tava mais cedo pedindo aí pra poder olhar o INSA aí, junto com o professor Alexandre Cabral, Caio Zanetti, na verdade, Henrique Santos, Rafael Alexandre. Gente, obrigada pela super audiência de todos vocês. O Ezequiel está perguntando, Rafa, hoje é dia de Crypto News? É dia de Crypto News hoje sim, gente, na nossa programação, né, Rafa? Grande dia, porque os humilhados serão exaltados aí. Quem investiu em Bitcoin hoje vai ter um programa aí de comemoração a esse Bitcoin que está acima da casa dos 60 mil dólares aí. Então, um beijo a todos os cripto amigos aí do nosso chat e vamos juntos hoje, hein? Crypto News hoje, logo após o Portfólio Global. Na realidade, o que vai acontecer hoje, né, Débora? É bom a gente até explicar para o pessoal de casa. Hoje o Portfólio Global vai até 6h30, que geralmente é o horário que sai o Copom. Vai entrar eu e o grande Felipe Nascimento, além do Alan Gani, enfim, e a gente vai comentar toda a situação do Copom, a gente vai trazer essa notícia em primeira mão, porque a gente está aqui junto nessa. Saiu a notícia, a gente está dando aqui em primeira mão, em primeiro lugar, para quem acompanha a BMC News. E depois vem o Crypto News, que a gente comenta aí todas as polêmicas do mercado, todas essas criptomoedas aí que estão disparando hoje ou não, enfim, a gente vê hoje então no Crypto News às 7 horas comigo aqui na BMC News, né, Débora? Exatamente isso. Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso telão do Profit Pro da Nelogica pra gente ver como que tá o mercado aqui nesse finalzinho de tarde, gente. Olha isso. O Ibovespa aqui reduziu os ganhos, né, da manhã de hoje. Quem acompanha aqui a nossa programação viu que a gente já conseguiu bater aí a casa dos 108.224 pontos. Mas agora a gente está aqui aos 106.992 pontos, uma alta de 0,54%. E aí no nosso mapa de calor por variação, deixa eu só ampliar aqui para a gente, né, mostrar melhor aqui para vocês. Olha lá, Exetec lá na frente, Cogna, que continua nas altas aqui do dia, como diz o professor Cabral. Cielo também, tá aqui, ó, Cielo ainda, ó. Cogna, Cielo, segundo o professor Cabral, com o meio do pó. Vocês perderam essa justificativa do professor Cabral, aliás, essa explicação do professor Cabral do que é o comboio do pó, só voltar lá no BMC News, que ele explica exatamente bonitinho hoje. E aí a gente também tem, olha lá, Exetec, Cirela, vários outros papéis aqui no setor de construção que estão aí performando nessas altas do dia. Gestoras de shoppings também com Multiplan, Iguatemi também aí, ó, BR Malls nessas altas aqui do Ibovespa. Bom, temos hoje o Copom, né? Juros mais alto.
Vamos ver como é que fica esse cenário, vai permanecer, o que o mercado está tentando entender aí hoje, né? A gente tem queda do petróleo, e bastante queda, viu, Rafa? Porque aumentou os estoques do petróleo lá nos Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do mundo, e no final das contas, olha lá, Prio 3 está colado nessa queda aí do petróleo, segue caindo bastante agora, 5,95. O dólar virou, e aí junto com o dólar também viraram as companhias aéreas e turismo, olha lá, a Azul agora cai, está caindo 1,93%, a Gol também está nas quedas aqui, CVC caindo 2,13%, mais cedo, né, o dia tinha começado com o setor em alta, mas agora, junto com o dólar, o setor acabou caindo, né, a gente sabe que companhias têm aí toda a operação dolarizada também, preço do combustível que acaba também entrando nessa conta, esse é o nosso cenário de agora. Pelo volume de negociação, o que está pesando agora? Bancões estão conseguindo dar uma sustentada aqui nesse positivo do Ibovespa e negativo, é commodities puxando, não tem jeito. Vale e Petrobras que estão dando essa puxada aqui no Ibovespa. Na verdade, assim, pedindo que tenham maiores altas, né? Porque por enquanto a gente segue com o Ibovespa subindo 0,41%. O dólar, como eu falei mais cedo, né? Virou e está subindo, está agora subindo 0,11, cotado a 5,57. Vamos ver até o finalzinho, já está nos últimos minutinhos aí do dia aí no nosso pregão, então vamos acompanhar aí como é que vai ficar o fechamento. Mas vamos lá, vamos ao nosso giro de notícias e hoje a gente vai começar falando pela Sequoia, que comprou 41% da Lincros, uma empresa que é especializada em softwares de logística. Foi divulgado o valor dessa negociação, Rafa? Débora, a Sequoia disse que a aquisição desses 41% da Lincros Soluções em Software foi efetivada por 38 milhões de reais e consolidou mais um importante passo na construção do marketplace de logística e transporte da companhia. No contrato ficou estabelecida uma opção de compra do controle da Lincros a partir do 3º ano, desde que essa compra esteja baseada no desenvolvimento do plano de negócios e métricas para o aumento de capital já pré-definidas. A Sequoia explicou que para os investidores, né, que a operação da Lincros será mantida totalmente independente e como uma plataforma agnóstica, sempre tendo como principal objetivo a disponibilidade de um melhor serviço aos seus clientes. Aliás, ainda hoje, né, Débora, nós vamos repercutir mais sobre essa aquisição da Sequoia com a Paula Mello, que é sócia analista da GTI Asset, que vai estar aí com a gente hoje no Top News. Exatamente, vamos sim, vamos repercutir isso e outros assuntos também de outros setores, inclusive o setor de educação, já que eu falei como agora, né? A gente tem aí a COG, né, e a Edux, aí, um setor de educação aí na frente, vamos saber o que mudou, né, no cenário aí desse setor. Bom, depois a Klabin reverter prejuízo do 3º trimestre desde o ano passado, né, em lucro líquido aí da casa dos 1,2 bilhão de reais, aí os diretores da empresa estão comemorando agora esse balanço, né, que foi divulgado. O que mais foi positivo aí nesse resultado da Klabin? Gabriel, eu tô cebolando de novo, né, porque teve... Eu já falei isso por aqui de Klabin. É que você tá no ritmo da música. A gente tava esse ritmo, né? Essa semana foi o ritmo do axé aqui no Top News, né? Então você tava agora no Cabim Tchacabum, né? E a gente continua nessa. Gabriel Monteiro, segue a bala. Ô, Débora, o diretor financeiro de relações com investidores aí da Klabin, o Marcos Ivo, destacou 3 fatores aí nos resultados. O aumento no volume de vendas do mercado externo e interno, o crescimento aí da receita líquida que passou dos 4 bilhões de reais no 3º trimestre, um aumento aí de 40% em relação ao período anterior, e ainda o crescimento do EBITDA ajustado. No final das contas, essa boa geração de caixa, somado ao EBITDA, contribuíram para a aceleração da desalavancagem. Eu estou meio cebolado também, ó, Débora. Da desalavancagem da empresa. A superação da dívida líquida aconteceu mesmo durante o ciclo de investimentos na unidade Puma II, que já é a maior da história da companhia, com capacidade produtiva de 450 mil toneladas por ano. A teleconferência sobre os resultados para os investidores da companhia foi dedicada a um dos maiores acionistas e ex-presidente do Conselho de Administração da companhia, que morreu em 22 de setembro deste ano, o Armando Klabin. Débora? Obrigada. Vamos acompanhar então como é que vai estar aí o papel até o finalzinho desse dia. Vamos agora às notícias internacionais, gente. É que as ações da Evergrande e de sua unidade de veículos elétricos caíram na manhã de hoje, quando o plenador estatal, é isso mesmo, do país, pediu às empresas, Planejador, obrigada, Rafa. E foi eu mesma que escrevi aí pra gente, tá? Mas tudo bem, o planejador aí pediu para que a companhia otimizasse estruturas de dívidas da offshore.
Bom, dos Estados Unidos, é a nossa correspondente Giovanna Locatelli que tem as informações aí pra gente. Fala, Giovanna. Sim, na noite de ontem, a Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional da China disse que a Evergrande e a Administração Estatal de Câmbios se reuniram com emissoras de dívidas offshore, dívidas estrangeiras, aconselhando-os a usar os fundos para fins apropriados, aprovados e também para manter conjuntamente suas próprias reputações e a ordem geral do mercado. A Evergrande e a China Evergrande New Energy Vehicle, que é o braço de veículos elétricos da empresa, caíram em torno de 1%. O índice Hang Seng também caiu 1,5%. bilhões de dólares, alimentando as preocupações do mercado e refletindo nas economias mundiais, inclusive. Evergrande disse na terça-feira que retomou os trabalhos em alguns projetos na região do Delta do Rio das Pérolas e que entregaria 31 projetos imobiliários finalizados até o final deste ano. Esse número deve aumentar para 40 até o final de junho de 2022. Muitos dos projetos de construção da Evergrande foram interrompidos por falta de pagamento aos empreiteiros. A incorporadora possui cerca de 1.300 projetos imobiliários na China. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, e ainda nas notícias internacionais, o Nubank protocolou pedidos de IPO e já escolheu a tradicional Bolsa de Nova York nos Estados Unidos para sua primeira oferta de ações. Única definição que ainda estava faltando para a abertura de capital do banco digital lá fora, né, Rafa? Exatamente, Débora. O Nubank ainda não tinha definido onde faria a abertura de capital nos Estados Unidos, mas acabou escolhendo a tradicional Bolsa de Valores de Nova York para o IPO. O banco digital anunciou mais cedo que fez pedidos confidenciais de registro de IPO, tanto no órgão regulador norte-americano, né, a SEC, no caso, né, SEC, quanto no brasileiro, né, que é a CVM. Sendo assim, o Nubank fará a listagem de seus papéis nos Estados Unidos e terá BDR sendo negociados aqui na B3. E vamos acompanhar por aqui essa oferta pública inicial do Banco Digital e também como é que isso afeta no desempenho do rival do Nubank, né, o Banco Inter, né, o Débora? Exatamente isso, vamos ver o que vai dar. Bom, agora sobre leilão 5G, porque parece que agora vai. Pelo menos 15 empresas já apresentam propostas com interesse no serviço, né, Gabriel? É isso aí, Débora. Agora vai, será? Foi o que anunciado aí pela Anatel, Débora, que 15 empresas, individualmente ou de forma organizada em consórcio, apresentaram propostas para a compra de lotes de radiofrequência no leilão da 5ª geração de serviços móveis. Os envelopes com as propostas econômicas, que na prática já representam aí os primeiros lances do leilão, serão abertos somente no dia 4 de novembro, dia sugerido aí que está marcado a sessão para a disputa desses lotes. Vamos ver aí quem leva essa, né, Débora? Exatamente isso, vamos lá. Já era para ter saído faz tempo, né, mas a gente segue acompanhando. E vamos falar de política agora, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a chamar o mercado de nervosinho nessa quarta-feira. E não é a primeira vez, né, Rafa? Porque na semana passada, depois de todo aquele estresse na Bolsa, o Ibov caindo, o dólar nas alturas, a disparada dos DIs aí com a decisão do governo, né, de alterar o teto de gastos para poder viabilizar o Auxílio Brasil, Bolsonaro já tinha feito esse tipo de comentário aí sobre os ânimos aí do mercado, né? Pois é, Débora. Dessa vez o presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, qualquer negocinho aumenta a taxa de juros de longo prazo, perde 50 bilhões de reais e é assim que acontece, fecha aspas. O chefe do executivo fez esse comentário durante uma entrevista ao programa Pânico, na Rádio Jovem Pan, onde ele também disse estar, abre aspas, completamente engessado, fecha aspas, pelo teto de gastos. A questão foi minimizada por Bolsonaro, que foi interpretado por muitos economistas e setores da política como um abandono da âncora fiscal do país para financiar um benefício temporário, que é o pagamento do Auxílio Brasil, até então estabelecido em R$ 400. Na mesma entrevista, Bolsonaro justificou a alta do dólar, dizendo, abre aspas, o Brasil está vivendo uma insegurança jurídica, aí o dólar não baixa, fecha aspas. O presidente não considerou os fatores políticos e incerteza da trajetória fiscal incidente no mercado de câmbio.
E, para finalizar, apesar da inflação elevada e do desemprego ainda em níveis preocupantes, Bolsonaro também voltou a defender a política econômica do seu governo, dando destaque para alguns investimentos feitos em Itaipu e a lucratividade dos Correios. A entrevista, inclusive, né, Débora, que o presidente ele acabou levantando e indo embora depois que foi feita uma pergunta lá que ele acabou não gostando e acabou saindo do programa antes da entrevista acabar, né, Débora? É isso mesmo, viu? Bom, e previsto para poder ser votada hoje, o relatório da PEC dos precatórios ainda está passando por mudanças. Agora, nesse momento, lá em Brasília, o tempo inteiro sai aí uma novidade, né, Gabriel? Dessa vez, o relator aí da PEC, o deputado Hugo Mota, estava estudando uns ajustes no projeto para a votação em plenário que está prevista para hoje. Um desses ajustes seria a exclusão da mudança da regra de ouro do teto de gastos. O governo tem descumprido a regra desde 2018 por causa do alto valor aí dos déficits públicos, sempre com autorização do Congresso, já que atualmente é preciso que o Executivo peça um perdão ou licença para descumprir a regra e poder executar parte dos gastos. Só que a proposta do governo que ele tinha enviado aí à Câmara dos Deputados incluía na PEC que era essa autorização já viesse expressa junto com a lei orçamentária anual, o que dispensaria uma segunda votação. Mas para alguns parlamentares isso pode fragilizar as regras fiscais do país. Como se trata de um tema lateral da proposta que pode ampliar o número de votos a favor da PEC, Mota está estudando apoiar a retirada desse ponto do plenário. Até o início dessa edição do Top News, a decisão final do relator ainda não estava tomada, Débora. Maravilha, então, Gabriel. Bom, olha só. Só para poder atualizar em relação a essa questão da PEC, eu estava dando uma olhadinha aqui, MDB decide obstruir votação e diz que maioria votará contra se requerimento for derrubado. Como eu falei para vocês, a todo momento está tendo novidade por lá, a previsão era de que fosse votada hoje essa PEC dos precatórios, a gente está acompanhando isso, na verdade já vem sendo adiado, né? Pacheco já falou também em utilizar o normativo do Senado para poder acelerar a tramitação da PEC dos precatórios após a aprovação na Câmara, ou seja, cada minuto uma novidade, vamos ver se isso realmente sai, pelo menos até o fechamento do mercado, enquanto a gente está aqui no Top News para poder atualizar aí para vocês. É uma história que já vem se arrastando há um tempo, né? Mas é isso aí, obrigada, viu, Gabriel? Certinho. Até amanhã. Até amanhã, e Débora, eu queria deixar aqui um convite para todo mundo que está assistindo a nosso programa, aqui é a BMC News. Nós trouxemos a notícia de Klabin dos resultados. Nós estamos em uma temporada intensa aí de resultados e hoje ainda temos alguns para sair. Se você quiser acompanhar todos esses resultados, é só ligar no nosso portal de notícias lá, o bmcnews.com.br, que a gente ainda tem aí para sair Kepler Weber, Odontoprev, Dexco, Intelbras, LogCP, Movida, Multiplan e Telefônica Brasil. Isso só hoje após o fechamento do mercado. Então, se quiser saber aí sobre os resultados dessas empresas, e depois o Copom também. E PEC dos precatórios. E PEC dos precatórios. Essa quarta-feira tá uma loucura, né, Rafael? Muita coisa, né? Quem trabalha no portal hoje. É uma loucura. Eu tô vendo o pessoal se descabelando ali, hein? E há quem diga que amanhã é uma super quinta, né? Já que a gente vai ter resultado de Vale e Petrobras. Que delícia! Grande dia, adoro. O que vem pela frente aí, hoje é um dia gente? de sair da redação 00:30. Como que vai ser o Ibovespa amanhã? Vamos ver, então, vamos lá. Obrigada, Gabriel, um abraço até aí, amanhã. Débora, um abraço, Rafa. A gente vai correr lá atrás na produção. Um abraço pra vocês e até amanhã. Valeu! Até mais! Até mais. Gente, olha isso. Eu falei, né, que a Cogna estava se destacando entre as altas. Aí a gente vai falar sobre isso, né, Rafa, com a Paola. E está se destacando nessa vice-liderança nas maiores altas do Ibovespa, recuperando as perdas aí do mês. Né, o ativo estava em alta de mais de 5%. Eu até vou ampliar aqui o nosso mapa de variação para poder ver como que está agora. Essa Cogna, olha aí, 5,18% de alta, viu? Ontem, a Vasta, que é um braço de educação básica do grupo, anunciou um acordo de longo prazo com o Instituto Presbiteriano Mackenzie para a distribuição exclusiva do material didático e sistema de ensino no país a partir do próximo ano. Edux também, né, vem subindo, aí Cruzeiro do Sul, Ser Educacional e e Ânima, né, o grupo Ânima, que estavam caindo apenas aqui no setor na contramão. Mas aí, fora essas Ser Educacional e Ânima, a gente tem Cogna, tem Edux aí nessas altas do dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a Paola, até porque a gente sabe que a retomada, por exemplo, em alguns estados, como a retomada da obrigatoriedade, né, do ensino presencial, pode acabar favorecendo um pouco aí essas companhias. E é isso aí, continua, hein? PEC dos precatórios movimentando Brasília. Não há hipótese, segundo o Pacheco, de se travar a tramitação da PEC dos precatórios, pelo menos é isso.
Pacheco está dizendo que tem um compromisso conjunto com a Câmara e governo de dar andamento à PEC dos precatórios. Vamos ver se realmente isso sai, né, Rafa? Débora, eu já estou de um jeito já com essa questão das reformas, com a PEC. Acho que eu já não, entendeu? Quando sair, aí a gente comemora, porque não sai, né? Sempre tem um empecilho, sempre tem um projeto que é refeito, até aí a gente chega naquilo lá, né, Débora? O pessoal volta de recesso, aí fala, não, mas daqui a 6 meses tem outro recesso. Aí a gente deixa para março do ano que vem. E é isso aí. Então, estamos aí. Quando sair essa PEC, aí eu vou me animar, né? Eu vou falar, não, saiu ou não saiu, né? Mas enquanto isso, fica nesse vai, não vai, e aí o pessoal fica aqui, ó, igual o Neto Paes fez o desabafo dele, o Alan, enfim, o pessoal aqui. A gente gosta de economia, né? Então vamos que vamos. E essa Prio aí, Débora, caindo 6,45% hoje. Caindo, viu, Rafa? Deixa eu só ver como é que estão os petróleos agora, nesse momento, para poder atualizar para o pessoal. Mais cedo, né? O dia já começou com o petróleo em queda, né? E com essa questão do aumento do estoque lá nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, tinha continuado assim e aumentou a queda do petróleo. O petróleo Brent está caindo 2,36%, é o que serve de referência para a Petrobras, $83,63 o barril. O WTI fechando uma queda de 2,81, um barril a $82,27. Então, aí movimenta tudo, né, Rafa? Não tem jeito. Depois da grande disparada, primeiro a dúvida era, vai faltar, né? Aí aumenta a demanda, o preço dispara. Agora, o estoque está acima do esperado. Aí, então tem bastante em estoque, baixa lá o preço, cai tudo e tá tudo certo. É mais ou menos isso. As companhias aqui vão acompanhando. Eu não olhei como é que tá, vou só dar uma olhada no setor aqui como um todo, ver Petrobras como que tá agora, para a gente ir para bater um papo lá com a Paola, que eu sei que ela já está aqui pronta para falar com a gente, né, Rafa? Exatamente. Olha só, Petri 3 e Petri 4 estão caindo, o Petri 3 está caindo 0,34%, mas se a gente conseguir olhar aqui, ó, no início do dia a gente tinha o gráfico aqui em alta de Petri 3, já agora aqui no finalzinho, é que a gente tem uma queda. Petri 4 do mesmo jeito. Maior parte do dia em alta, cai em alguns momentos, agora sai caindo 0,66%. Prio 3 está caindo 6,52%, aí tem Enalta caindo 2,38% agora. Vibra Energia, que está subindo 1,46%, está se mantendo em alta. Ultrapar também sobe mais de 3%. 3R Petróleo cai mais de 4%, 4,12%. Cosan cai no 0,87%. Setor de petróleo. Esse é o retrato aqui nesse momento, viu, Rafa? Vamos ver no que vai dar. Esse petróleo aí, né, Débora? E sabe onde é que o petróleo está disparando também? Lá nos Estados Unidos. Eu conversei com o grande Lucas Pato faz pouco tempo, inclusive um abraço para ele que sempre nos acompanha aqui, analista internacional lá da Sara Invest. Ele me falou que o setor de petróleo lá está disparando lá. E healthcare também é um setor que eles estão ficando de olho lá nos Estados Unidos. O Vinícius Portela aqui falando que eu tô igual ao Silvio Santos, só acredito vendo. Pois é, a gente tem que criar depois, né? Pra quem não sabe, eu imito algumas pessoas de uma maneira muito ruim, né? Que não é legal. Mas eu tento imitar, né? Porque essa feição artística, né, Débora? Aí a gente pode fazer depois o BME Comédia, que vai ser eu imitando o Silvio Santos aqui. Uma imitação meio nota 6, nota 5, assim, mas a gente passa o tempo junto. O Adilson falando que o pessoal, que os políticos estão preocupados com o fundão eleitoral, apenas isso. O Alan, que o Brasil é uma piada. Enfim, o pessoal acho que parece que não está muito feliz com essa coisa de ficar adiando a PEC não, viu, Débora? O que vai virando aí, Rafa? Ibovespa zerando aí, chegando no final do dia. Expectativa de Copom, a gente tem aí, né, daqui a pouquinho, 18h30, a decisão aí do Banco Central, 0-0 para o Ibovespa agora, exatamente. Nesse momento, 106.406 pontos. E esse Copom, você acha, sua opinião, um chute aqui, a gente fazer uma aposta bacana. Pode ser valendo aquele chopp, hein? Porque o Rodrigo Mariz vai pagar o chopp ainda pra gente, inclusive vai ser na segunda-feira, que terça-feira é feriado. Quem acertar, leva o chopp do outro. Porque você falou que tá dieta, então eu quero acertar. Você toma o meu chopp então, né? Logo, 1,5 ponto percentual, eu acho que vai ser a alta hoje. Meu chute aqui, né? Será 1,25. Você acha que vai ser 1,25? Eu acho. Tá bom, tem lugar dando 3. Sendo otimista, hein? Não sei. Sendo otimista, 1,25. Eu acho que ainda ele deve, no máximo, somente assinar embaixo do que deixou contratado na última ata do Copom e aí deixar uma brecha aí para, vamos realmente já deixar aí comprado uma alta maior, né? Você vai para 1,25 então? O que não pelo menos a grande maioria, né, das casas do mercado, bem grande maioria mesmo,
está apostando aí numa Selic maior do que 1 ponto percentual apenas. Vamos ver no que vai dar. Estamos nessa. 1,25, 1,5. Mas nessa história, a gente está vendo aqui o Ibovespa seguindo aí, né, enquanto também está rolando toda essa questão da PEC dos precatórios lá em Brasília, que segue aí, né, não sai. O pessoal aqui, inclusive, Débora, no chat, o pessoal aqui está em sua maioria. Tá, nem no 1,25, nem no 1,5. Está no 2 pontos. 2 pontos. E o Totalizando TV ainda colocou aqui, ó, ele cravou. Ele falou, Campos Neto vai dar um choque no mercado para derrubar o dólar. Vai ser 2 pontos. Será que o Campos Neto vai ser o grande cardiologista aí do mercado? Vai ficar com um eletrograma lá, o eletrocardiograma, um choque no mercado para derrubar o dólar? Eu não acho. Não acredito estaria nisso também. Não, né? Ó, ele falando, me cobrem amanhã. Então tá cobrado. Se não for 2 pontos, tem que mandar uma cerveja. Brincadeira, não é isso não. Mas enfim, vamos que vamos, Débora, que a Paula Mello não pode ficar esperando a gente, pelo amor de Deus. Vamos falar com ela, Paula Mello, que é sócia analista da GTI, já está aqui com a gente para poder bater esse papo aqui sobre esse mercado. Paola do céu, lá vai o Ibovespa zerando ganhos aí, hein? Depois do dia inteiro em alta, finalzinho do dia, vai reverter no cenário. Pelo menos está empatado agora, né? Olá. Tudo bem, Pois Paula? é, um pequeno fôlego aí, né? Exatamente. Ô, Paula, então vamos começar aqui o nosso papo, né? Queria primeiro falar com você sobre essa aquisição da Lincro Soluções para a Sequoia, que foi anunciada hoje, né? Quais são as sinergias que você acredita que serão geradas nesse negócio e como é que você tem visto essa estratégia de crescimento inorgânico da companhia? Essa já era parte da tese da companhia desde o IPO, né? Até o momento nós vimos mais aquisições na parte de fato de transportadoras, né? Que vem aí complementando o portfólio com novas regiões, com mais carteiras de clientes, mas também era parte da estratégia deles comprarem essas logitechs, né? Que eles definem, que basicamente são soluções de tecnologia que podem ser aplicadas aí no mercado que eles atuam. Então, depois da Frenet, né, que era basicamente uma ferramentinha ali para marketplaces, né, para empresas plugarem em seus próprios sites um cardápio de frete, digamos assim, dos seus clientes, para que eles pudessem escolher, né, a melhor opção para eles ali, de acordo com prazo e custo. Agora vem essa aquisição para complementar, e essa é uma empresa muito interessante, porque eles trazem várias soluções dentro do portfólio deles, sendo as mais legais, essa de roteirização, né, planejamento de rotas. Então, os clientes deles podem ser tanto empresas que embarcam muitos produtos por dia, como fabricantes, e que precisam aí cotar diversos fretes de diversas localidades com empresas e modais distintos, né? Então, ajuda eles a planejarem e otimizarem isso da melhor forma. E eles também têm clientes que são outras transportadoras, né? E aí, em geral, uma transportadora possui uma grande frota ali, seja de caminhões, carros, né, veículos melhores, seja lá qual for o modal, mas que precisam prestar informações para clientes que estão cada vez mais exigentes ali, querendo até um tracking em tempo real. Ah, tá bom, o pedido foi entregue no meu prédio, mas quem recebeu, né, foi o porteiro da manhã, da tarde. Então, toda essa parte de rota, planejamento, informação para o cliente, controles, eles podem prover. Então, isso complementa as soluções que a Sequoia oferece e também dá informações para eles, porque eles começam a conhecer muito melhor os mercados que eles atuam, né? Sabendo quem está mandando que tipo de mercadoria, para quem, então ajuda também a companhia a planejar melhor o seu crescimento futuro. Então tem um viés estratégico aí muito forte essa aquisição, a gente gostou bastante, Rafa. Maravilha. Ô Paula, vamos falar agora um pouquinho sobre um outro setor, vamos mudar agora a falar sobre Multiplan, né? Falar um pouco sobre esse setor de shoppings, inclusive eu falei até mais cedo aqui, mostrei o mapa de calor para o pessoal, Multiplan está numa das altas aqui do dia, né? O setor, outras também, né? Outros pares como BR Malls, Iguatemi, também administradoras de shopping como um todo. Tem expectativas aí para o restart de Multiplan hoje, né? Sai logo depois do fechamento do mercado. Daí eu queria saber o que vocês estão esperando aí da Iguatemi, o que vocês estão esperando aí da GTI para esse setor, especificamente também, claro, para Multiplan. Porque no final das contas a gente sabe que essa questão de juros, inflação mais cara, tudo isso acaba afastando um pouco o consumidor, né? Acaba fazendo com que as pessoas comprem um pouco menos.
né? E aí, por exemplo, o varejo é um setor que vem sendo bastante impactado, a gente até vai falar um pouquinho sobre essa questão de juros e tudo mais lá para frente, porque hoje é dia de cupom, mas em relação aos shoppings, tem um período sazonal aí vindo pela frente, você acha que agora esse terceiro TRI já deve ter números melhores aí para Multiplan? Eu espero que sim, Débora. A gente conversa bastante, né, com as empresas do setor. A Multiplan vai abrir aí o terreno da divulgação do terceiro TRI, mas pelas conversas que a gente teve, eu vejo que em outubro muitas empresas já dizem que estão com vendas de seus lojistas acima de patamares pré-pandemia, né? Então a gente está se referindo aí a números de 2019, então provavelmente fechando um segundo semestre já muito mais perto da normalidade, né, com o fim das restrições, vacinação caminhando bem acelerado aqui no Brasil. Como você comentou, é inegável que esse setor tem uma correlação inversa com taxas longas de juros e todo esse ruído, principalmente na parte fiscal que a gente está vivendo, não ajuda, né? Vai estourar o teto de gasto? Não vai, né? Então a gente sempre se pega apegado a essa discussão, mas de uma forma ou de outra, os fundamentos, um momento ou outro, eles acabam prevalecendo, né? E esse é um setor de ciclo muito longo, né? A gente faz shoppings para 50 anos, né? E se você tirar o fluxo de caixa ali de 1 ou 2 anos, a alteração no valor desses ativos, ela é praticamente nenhuma, né? Então, à medida que o investidor começar a ver os aluguéis voltando a uma certa normalidade, não tem por que imaginar que o preço das ações não vai corrigir, né? Algumas das empresas do setor, elas valem hoje metade do que elas valiam no pré-pandemia, né? E os seus shoppings continuam sendo fortalezas, shoppings de destino. Diferente dos Estados Unidos, aqui os shoppings são verdadeiros centros de entretenimento, né? Que as pessoas vão para comer. Hoje mesmo eu vi uma pesquisa que dizia que apenas 23% dos brasileiros vão aos shoppings para comprar, né? Então ele vai ao shopping para comer, para ir no cinema, para passear com seus filhos num local que tem ar-condicionado, que tem segurança, né? Que num país como o Brasil, que é quente, né, na maior parte das regiões, maior parte do ano, que tem questões de segurança seríssimas, né? Então a família vai para lá e depois ela acaba comprando meio que por impulso, por consequência, pela conveniência, né? Então eu imagino que o terceiro TRI marque um ponto de inflexão importante para o setor, Débora. Agora, Paola, olhando para o setor de real estate como um todo, né, como é que os resultados aí podem acabar afetando o desempenho do preço dos ativos por conta do alto desconto forçado, né, pela inflação e pela taxa de juros que está em alta aí, né? Uhum. Essa parte de shoppings e de imóveis para renda, a gente está vendo uma série de transações no mercado, na economia real, né? Principalmente na parte de escritórios, que são números assim consideravelmente acima dos que a gente está vendo em bolsa, né? Então isso sugere às vezes que o investidor está provavelmente exagerando um pouco no cenário que ele está pintando, né? Porque o investidor que é especializado e que investe diretamente nessas propriedades, ele está tomando decisões ali de tickets bilionários com um nível de conforto um pouco maior, né? Então, esse é o lado bom. São ativos que têm seus aluguéis aí indexados à inflação, né? Então, em períodos mais longos, acaba sendo uma forma boa de se esconder, né, da inflação, de preservar o seu capital, porque o ativo se valoriza em linha com a inflação, né? Então, acho que esse é um segmento bom para estar num bom ponto de entrada, porque os valuations estão baratos. E na outra parte do segmento imobiliário, aí mais na parte de incorporação, aí eu já vejo uma luzinha amarela se acendendo, potencialmente um sinal vermelho, porque ali a inflação ela já não tem um efeito benigno de proteção, pelo contrário, a inflação para as incorporadoras na parte de custos, né? Então aí eu estou falando mais do INCC, materiais subiu muito, a gente já está com uma alta aí por volta de 15% acumulada nos últimos 12 meses, e isso vai pressionar a margem para baixo, Rafa, porque o valor de venda ele já foi definido
só que os custos eles ainda não foram incorridos, né? São projetos longos aí, de 2 a 3 anos de período de construção. Então, principalmente para as incorporadoras mais dedicadas aos segmentos de classe mais baixa, onde você tem um cap de preço por conta do sistema de funding, de Caixa Econômica Federal, por exemplo, esses são segmentos aos quais as ações estão baratas, mas eu não acho que é um momento tão interessante para estar exposto a essas empresas. Show de bola, Paola. Inclusive aqui no chat, né, veio aqui a pergunta do grande Hamilton Lima Souza, perguntando aqui. Rafa, se puder, pede para a Paola falar sobre SYNE3, que se eu não tiver equivocado, é Cyrela Commercial Properties, certo? Ou estou muito errado? Essa mesma, Rafa. Ela foi rebatizada recentemente aí como Synergy, mas é a antiga CCP, que são os ativos shoppings e edifícios comerciais que eram da Cyrela lá atrás. Então, uma das empresas aí controladas pelo seu Eli Horner. Show de bola. Ele está perguntando aqui, então, né, o que você está pensando, né, sobre esse case deles, né, se tem alguma coisa para falar aqui para o grande Hamilton que está nos acompanhando aí, de alguma visão sua sobre o case da Synergy, que é o novo nome deles, é isso? Synergy? Isso mesmo, Synergy. A gente gosta muito da empresa, nós temos aqui nos fundos geridos pela GTI, é uma das nossas apostas aí para essa retomada do segmento imobiliário. Eles passaram por uma transação muito importante, na verdade 2 recentemente, na qual eles venderam aí 4, na primeira delas, 4 de seus ativos aí AAA. Então isso aí deve dar uma entrada de caixa líquida para a companhia acima de 1,6 bi, Rafa. Isso é mais que o valor de mercado da companhia. Nossa. Então a gente sabe que uma parte eles vão usar para reduzir o endividamento da companhia, e uma outra parte deve ser distribuída aí como dividendos, né? Dependendo do critério que o investidor usar aí como área, né, para fazer o cálculo do valor do deal, para calcular o valor por metro quadrado, né, porque nos releases da companhia eles divulgam segundo o critério de área útil, né, mas no comunicado eles usaram um padrão internacional que se chama área BOMA, né. Se você usar área útil para calcular, vai chegar à conclusão que esses ativos foram vendidos por algo como R$40 mil no metro quadrado. Então, isso só mostra a resiliência que ativos em boas localizações têm. Então, no caso, todos esses 4 ativos estão aqui na região da Faria Lima, que sem dúvida é assim, a nata do mercado imobiliário brasileiro. Então, acho que isso é muito bom, né? O acionista aí da SIM vai receber aí um dividendo bem gordo aí no futuro próximo. A expectativa é concluir essa transação até o final desse ano, então eu imagino que no início do ano que vem a gente já tenha boas notícias aí desse caixa que volta para o acionista. Perfeito. Vou chamar então aqui a Débora Oliveira aqui, que ela vem com mais perguntas aqui, depois eu venho com mais perguntas do chat, que o pessoal está inspirado hoje, Debs. Vamos lá falar sobre o setor de educação, Paola, né? A gente já tinha até mostrado aqui pro pessoal, como eu falei no início, sobre a Cogna, que passou parte do dia nas alturas e continua agora, tá aqui, ó, Cogna subindo 5,18% mesmo, né, com essa zerada do Bovespa agora. Alguma mudança no cenário aí para a companhia e para o setor, né? Além, claro, tem temporada de resultados, também eu vi que tinha sido fechado a distribuição de material ali para todo o país, para a Cogna, mas tem alguma outra coisa que muda esse cenário para que aí venha? Então, tem Cogna e Dux também vinha subindo no setor, eu não estou conseguindo achar agora aqui no nosso telão, mas Dux também vinha subindo, acho que só Ser Educacional, se não me engano, e Grupo Ânima que estava na contramão no setor. Paula, como que está aí a expectativa de vocês, o cenário, né, que vocês estão vendo aí para a educação agora? Eu acho que a única mudança que teve é que uma das concorrentes da Cogna soltou uma prévia operacional, né, com os dados de captação do terceiro trimestre, e foram números animadores, Débora. Depois de 1 ano e meio que essas empresas estão apanhando assim muito, essa empresa comentou que teve uma captação recorde. E isso foi uma notícia totalmente inesperada, porque, em geral, as captações de meio de ano, elas só repõem ali a perda com evasão, né? A captação grande mesmo é a da virada do ano, né? Que a gente vê aí nos primeiros trimestres.
Então, o mercado acho que fez uma leitura de que o pior já passou e que essas empresas vão voltar a colocar alunos para dentro. Então, traduzindo isso para a Cogna, né, o que eu imagino? É que nós possamos ver, sim, números de captação fortes, mas para a Cogna ainda muito concentrados na parte digital, né? Porque se a gente lembrar, a Cogna ela passou por uma grande reestruturação aí nos últimos 2 anos, né? Uma parte ia acontecer, que é essa tal famigerada migração para o digital, mas não na velocidade que ela aconteceu, né? Talvez em 10 anos, não em 1 ano e meio, 2, como de fato aconteceu. E a empresa, para fazer jus a essa nova realidade, ela cortou muitos custos fixos, fechou uma série de campi, renegociou o contrato de aluguel, reduziu áreas, organizou quadros do corpo docente. Então foram muitos cortes. A gente ainda não viu os resultados disso nas margens da companhia, porque os últimos 2 anos vieram extremamente poluídos com um aumento de PDD, agora que os consumidores estavam super enrolados, com perda de renda, foi uma inadimplência crescente, e também teve todo o write-off ali de programas de financiamento direto que a companhia fez depois que acabou o FIES. E alguns foram experiências mal sucedidas, né? Então, teve toda essa limpeza de balanço que a gente viu aí nos últimos 2 anos, com um ensino superior na parte física um pouco mais reduzido agora, então eu imagino que os números cresçam, mas não cresçam para compensar antes da empresa fechar toda essa estrutura, né? Então, eu imagino que a gente vai ver recuperação sim para a Cogna, mas não na mesma magnitude que a gente está vendo para essas outras companhias. Outro fator que tem que ser levado em consideração é que a Cogna ela tem quase 1 milhão de alunos. Essas empresas que estão reportando essas captações recordes são empresas consideravelmente menores, assim, 200 mil alunos e tal. Então, uma Cogna, para ela vir com uma captação assim, o delta que ela teria que dar de crescimento é quase uma dessas empresas menores inteiras que ela teria que colocar no mercado. Então, isso certamente não é viável, não é razoável esperar isso, mas eu acho que na margem vão vir números melhores para todas as companhias, pelo menos do que a gente viu aí nos últimos 18 meses, Débora. Maravilha, Paola. Bom, hoje a gente também tem Copom, né? O Rafa, inclusive, vai trazer aqui logo mais às 18h30. Como de tradição, Exatamente. Estamos aqui. Não dá pra gente deixar de falar um pouquinho sobre isso, ainda mais depois desse IPCA que veio bem, né, pior do que o esperado. Isso fez várias casas aí do mercado acabar mudando as estimativas para a Selic, para a inflação também. Aí eu queria entender na GTI como que está o atual cenário dos juros aí para vocês. Nós esperamos aí um aumento de 150 bips hoje, acho que é bastante em linha com o mercado, se bem que eu vi que algumas casas aí esperam aumentos um pouco mais robustos, né? Mas, enfim, nós vemos a atuação aí do Roberto Campos, assim, de uma maneira muito mais ponderada. Eu não acho que ele é tão agressivo a esse ponto de mudar a rota, né? E também eu tenho uma visão particular de que uma parte dessa inflação que a gente está vivendo agora tem muito a ver com a ruptura que nós vivemos em várias cadeias, aí, em diversos segmentos da economia por conta do Covid, né? E aí o remédio para isso acaba sendo o tempo, né? E não mais juros, porque esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Nós estamos vendo economias do mundo, por exemplo, como a Alemanha, né? Com uma inflação super elevada, né? Então, eu imagino que ele se mantenha ao plano aí. Acho que 150 bips é o que a gente deve enxergar e é mais ou menos isso que a gente está trabalhando aqui já para ajustar as nossas taxas de desconto dos modelos que a gente faz. E eu fico muito feliz com essa notícia da Paola, porque agora há pouco, não sei se a Paola estava acompanhando, eu apostei com a Débora aqui, né? Porque o que acontece é o seguinte, Paola, a gente bateu uma marca, que eu acho que era 32.500 inscritos durante o programa, e aí o grande Rodrigo Mariz, nosso diretor de jornalismo, nos prometeu um chopp para cada um dos apresentadores. Só que ele ainda não pagou esse chopp, ele vai pagar na segunda-feira, pré-feriado. E aí o que eu falei? Débora, quem acertar a Selic, leva o chopp do outro. Fechado? Fechado. Ela apostou em 1,25 pp,
e eu estou apostando em 1,50 aí, ponto percentual. Então, estou junto com graças a Deus aí, né? A Paulo Melo falou aí, já estou muito feliz, né? Então, tomara que o Campos Neto também esteja junto com a gente, porque para mim o que importa é o show. Bom, vamos lá, Paula, o Atílio Felipe Neto aqui perguntando sobre o que esperar do varejo, né? Isso, inclusive, já fazia o link, né? Como é que você acha que fica o setor de varejo depois do Copom de hoje, né? Nesses possíveis cenários, eu acho que eu cobri pelo menos os últimos 4 Copons, salvo engano, aqui na BMC News. Acho que esse é o Copom, né, a Selic, que o pessoal mais está em dúvida aí dos cenários, né? Tem gente falando em 1,25, tem gente falando em 1,5, tem gente falando em 3. Nesses cenários, como é que fica o setor do varejo, né? Como é que você acha que ele vai se portar para cada uma dessas situações, Paula? Eu acho que para o setor de varejo, o impacto que a gente vai ter são dois, né? Diferente do real estate, em que realmente existe um impacto muito pesado nas curvas longas, né? Nessa parte de varejo, o que a gente está querendo ver é da ótica das companhias. É claro, se você está fazendo um valuation, sobe juros, aumenta o desconto e cai o valor presente, né? Então você, em tese, reduz aí a atratividade de várias companhias, né? E acaba exigindo um pouco mais de margem de segurança para investir, né? Não só para o varejo, isso é sobre investir em ações de uma forma geral, né? A margem da maior parte dessas companhias que a gente olha em bolsa, especialmente no segmento de varejo, a gente vai falando de moda, por exemplo, são margens muito elevadas, né, Rafa? Então, assim, não é que a gente está discutindo um custo de capital que já inviabiliza projetos que essas empresas tenham no horizonte de investimento. Na margem ele fica um pouquinho mais desafiador, mas a gente está no Brasil aqui, né? O empreendedor aqui já viveu com taxas de juros bem mais elevadas do que essas. E da ótica do consumidor, acho que é muito mais uma indicação aí na parte de confiança, né? Para ancorar um pouco as expectativas. E aí o negócio deslancha, né? Porque nós também temos bases muito fracas. É claro que a inflação, ela corrói o poder de compra e ela é particularmente danosa para as classes mais baixas, né? Mas, enfim, acho que o segmento como um todo está numa base muito comprimida. A gente vai ver aí uma certa recuperação, né? Quando eu olho números, por exemplo, como aqueles da Cielo, né? A gente vê aí algum crescimento em termos reais, né? 1%, 2%, mas enfim, dado todo o contexto que a gente está, de recuperação de pós-pandemia, eu não acho que esses são números ruins, não, né? Acho que a gente só precisa atravessar essa parte mais difícil, né? Recuperar uma certa normalidade e aí poder retomar os planos de crescimento como um todo, né? Então, enfim, eu não estou tão preocupada assim agora com o Copom, particularmente pro varejo, assim como eu estou para o setor imobiliário. Mas, enfim, vamos ver o que sai aí, Rafa. Show de bola, então, Paola. Olha, deixa eu pegar aqui pergunta do chat, que tem muita pergunta aqui. Relacionado ao varejo, inclusive, o Rui das Neves pergunta assim, Paola, você acha que o mercado está sendo irracional em bater tanto nas empresas de shopping e varejo? Eu acho que o mercado tem esse comportamento, né, de tempos em tempos, de extrapolar, né, seja para o otimismo ou para a depressão, né? E agora nós estamos nesse questionamento da depressão. Existe muito essa discussão do que aconteceu com os shoppings e mercados, por exemplo, como os Estados Unidos, e de que isso possa acontecer aqui no Brasil, né? De que o online vai acabar com os shoppings. E aí eu tenho assim uma lista de ressalvas para justificar por que eu não acredito que o mercado aqui no Brasil seja igual ao dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, primeiro, a maior parte dos shoppings, elas estão fora das cidades, né? O americano, ele tem esse hábito de dirigir muito, ele pega o seu carro, ele vai lá, dirige meia hora para chegar no shopping. Aqui não, os shoppings, assim, eles são totalmente urbanos, eles não dependem de lojas de departamento, igual é lá fora, né? Que é o principal modelo que a Amazon matou, né? Aqui os shoppings são altamente satelitizados, né? Então, as lojas satélites, para quem não conhece o jargão do setor, são
só aquelas lojas super especializadas, são shoppings, como eu estava dizendo agora, com muito entretenimento, muita gastronomia, né? A gente tem um problema de segurança severo aqui no Brasil, que não existe em outros países. Então, o shopping faz parte da rotina da família brasileira, de levar os filhos para dar um passeio, estacionar o seu carro ali com segurança, né? Não ter risco de ser assaltado, de ser abordado. Então, as pessoas estão doidas para sair de casa e retomarem ali a sua vida normal, ter um pouco ali de entretenimento de qualidade, né? E retomarem suas compras ali, seus passeios. Então, eu não acredito nessa história de que os shoppings vão morrer, do novo normal. Então, eu acho que realmente é muito exagerado. E, enfim, em última instância, como os shoppings são donos dos locais que eles estão, no pior cenário, a gente poderia esvaziar todas essas lojas, demolir aquilo e vender esse terreno, se a localização for boa, né? E em alguns casos na Bolsa, a gente está vendo aí, por exemplo, falamos de BR Malls hoje, é uma empresa que está negociando a R$10 mil o metro quadrado. Para quem mora em São Paulo ou no Rio, eu convido a fazer esse exercício. Veja quantos imóveis, assim, residenciais, não vou nem entrar no mérito de que o ponto comercial tem um valor, né, pelo fluxo de pessoas. Mas vamos falar se fosse imóvel residencial. E vejam quantos imóveis vocês conseguiriam comprar nas regiões que estão shopping e qual é o real por metro quadrado. E eu desafio alguém me trazer algo por menos de 15 mil metros. Então, essas empresas estão de graça na Bolsa, assim. Elas valeriam até se fosse só para liquidar os terrenos. Maravilha. Perfeito, então. Ô, Paola. Ô, Débora, acho que tem mais pergunta do chat aí pra gente, né, desse setor. Pelo menos mais umas 3 pra gente se caminhar aqui para o final, tá, Paola? Tem gente perguntando ainda aqui sobre shoppings, né? O Rafa aqui estava perguntando aqui se era melhor ação ou fundo, né? Isso, de shoppings? Exato, FIIs ou ações de shoppings. A galera tem muito disso, né, Paulo? O pessoal gosta dessas discussões de mercado, né? FIIs ou ações, fundos de ações ou ações próprias, até mesmo criptomoedas, criptos ou fundos de criptos. Que estava aqui perguntando. Enfim, o que você acha? Ações de shoppings ou FIIs de shoppings aqui para responder para o grande Adilson Lima Gonçalves, que está com a gente aqui no nosso chat? Primeiro tem que olhar o preço, né? Eu sempre prefiro que tiver mais barato, assim, por definição. No nosso mandato aqui de via fundo, eu não posso investir em FIIs, eu posso investir só em ações, né? Mas, enfim, mesmo se fosse para eu comprar na física, o parâmetro número 1 certamente seria preço. E aí, dizendo assim, em termos mais superficiais, hoje as ações estão muito mais baratas do que os fundos imobiliários, mesmo ajustado ali para o benefício fiscal, né? Aí, é claro, a gente precisa olhar ativo a ativo. Conceitualmente só, se eu prefiro um FI ou uma ação, eu preferiria uma ação de empresas com um portfólio de shoppings. E aí a razão é que o FI, ele é uma casca, né? Então, ele é obrigado a distribuir 95% dos seus dividendos, né? Ele não consegue reinvestir esses recursos para o crescimento futuro, né? Em geral, os FIs, eles compram já ativos que estão mais maduros, né? Que são geradores de aluguel, porque essa é a razão de ser deles, né? Gerar renda. As empresas que têm portfólios de shoppings, elas são muito mais oportunistas, né? Se elas acharem que o mercado está pagando muito no real por metro quadrado, elas vendem aqueles ativos, reciclam esse capital e reinvestem em novos projetos, seja de maneira orgânica ou seja por M&A, se elas acharem outras oportunidades. Então, eu acho que o upside ali para o investidor de longo prazo, numa empresa gestora, se for uma empresa que faz uma boa gestão, obviamente, ele é muito mais elevado. Mas, enfim, preço sempre é o primeiro parâmetro. Se eu tivesse um FI ali diversificado, com bons ativos, que eu achasse que tem uma boa perspectiva, que fosse muito mais barato, certamente eu iria nesse caminho, Rafa. Não sei se ajudou. Ajudou muito. Inclusive, o grande Adilson Lima Gonçalves mandou aqui. Paola, obrigado pelas informações. Muito bom, então, aí ajudando o nosso amigo de casa aí. O Rafael de Lima
fez uma pergunta. O microfone do Rafa. Dá uma olhadinha no seu microfone, Rafa, então, porque Precisa parece aqui? que deu... Agora foi? Melhorou? Foi agora? Tá ouvindo? Ou Olha não? só. Se não, mandou a pergunta do Rafael Vamos de ver. Lima aqui. Falem no Paula. meu pontinho aqui, a voz da sabedoria. Quem sabe faz ao vivo, é assim que a gente brinca aqui. Bom, Paola, o Rafael de Lima aqui veio com uma pergunta. Falou assim, uma casa de análise já sugeriu o BR Mall virar FII. Na sua opinião, isso é viável ou acha que é uma viagem na maionese aí, de acordo com o Rafael de Lima? Rafa, tudo é possível, mas se você me perguntar se eu, como acionista, ficaria feliz com isso, não, eu não ficaria feliz com isso. Eu imagino que quem sugeriu, é claro, estava mirando o diferencial de precificação, né? Que o mercado estava oferecendo para os fundos imobiliários em relação ao que ele estava oferecendo às companhias gestoras de portfólios de shoppings listadas. Se a ideia fosse fechar esse gap, por esse ponto de vista, faria sentido, né? Mas, como eu dizia anteriormente, aí a companhia perderia toda a sua flexibilidade de gerir o seu capital, reciclando, reinvestindo em novos projetos, né? Então, eu vejo os fundos imobiliários e as empresas não como uma coisa excludente em relação a outra. Pelo contrário, eu acho que eles são complementares, porque os ativos que já estão maduros e não interessam mais a essas companhias são justamente os que o fundo imobiliário tem interesse de comprar. Então, ele é praticamente uma porta de saída para essas companhias poderem reciclar esse capital e investir em novos projetos. Show de bola, Paola. Vamos lá. Tem mais uma perguntinha. Rafael Correia falou assim, só na mímica? O Rafael Lara está entrevistando em Libras hoje. Que absurdo, hein, Rafael? Você não perdoa uma também, né? A gente está aqui numa correria aqui. É dia de Copom, cara. Dia de Copom é igual a... Foi a Cláudia Hanna que falou isso? É dia de rock bebê, ou Débora? Uma vez no Rock Rio? Enfim, mas é isso, né? É dia de rock, né? Essa coisa louca aí pode correr algum defeitinho, a gente arruma na hora. Paola, tem pergunta aqui do chat sobre o setor de alimentação. Isso. O MPK perguntando aqui, a Paola poderia me responder o que viu de diferente em Burger King que não tem em Meal 3? Uhum. Nós gostamos bastante da tese de Burger King, né? Foi um pouco, a gente sentiu a necessidade de ter um call aqui mais ligado à retomada, né? Essa normalização da vida, né? E pós-quarentena, as pessoas retomando seus trabalhos, talvez não 100% da semana presencialmente nos seus trabalhos, mas talvez um trabalho híbrido, né? No começo, depois voltando à normalidade. Porque foi isso que nós vimos em outros países, como os Estados Unidos, diversos países da Europa, e lá a retomada dessas empresas de alimentação fora do lar, né, principalmente esse casual dining, o fast food, ela foi muito abrupta, Rafa, e essas ações subiram muito. Então nós imaginamos que o mesmo fosse acontecer aqui, e aí existiam algumas opções, né? Burger King, tem Arcos Dourados, não é listada aqui, mas a maior parte da receita está aqui no Brasil, que é o McDonald's, e tinha a Meal. Só que a Meal é uma empresa que vem de uma série de reestruturações e ela é praticamente uma colcha de retalhos ali, com muitas marcas diferentes. Eles têm uma parte do portfólio que está nos Estados Unidos, que por sinal vai muito bem, mas por outro lado a recuperação lá já foi, né? E a gente queria algo que ainda fosse acontecer, que a gente pudesse capturar. Então a nossa escolha foi pelo Burger King. Esse é um segmento que ele tem um componente de custos fixos muito pesado, né? Então tem toda aquela estrutura de loja física lá, com cozinha, folha de pagamento, aluguel. A comida em si, ela é uma parte pequenininha do custo. Então, quando a receita cai, você dá prejuízo. Mas, da mesma forma, quando a receita se recupera, existe uma alavancagem operacional brutal. Então, esse é o movimento que a gente está tentando capturar ali no Burger King. E eu acho que, olhando ali valuation e um pouco, tentando fugir um pouco dessas histórias já de turnaround, num momento em que o macro não ajuda também, Burger King foi a nossa escolha no momento. Show de bola. O Paulo, inclusive, aqui no chat,
falei do dia de rock bebê, né, Débora? Quem falou isso foi a Cristiane Torloni. Perdão a grande Cristiane Torloni aí pelo meu vacilo. Inclusive, eu que sou muito fã, foi a Cristiane Torloni que fez, inclusive, aquela novela que tinha a Lília Cabral também, né? Que ela era o Pereirão, a Lília Cabral, e a Cristiane Torloni tinha o papel que era a vilã da novela. Estou errado, ô Débora? Não, tem razão. Tinha mesmo. Justíssimo. Tinha mesmo. Ó, tem um recadinho do Rio das Neves aqui para Paola, que ele está concordando aqui. Exato, Paola, as empresas de shopping enfiaram muitos shoppings para FIIs, pagando caríssimo, né? Fizeram a festa. Bem isso, como a Paola estava comentando aqui mais cedo. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho já, né? O Rafa, eu queria deixar o espaço aqui, Paola, para que você deixasse suas considerações. A gente tem, né, temporada de balanço acontecendo, temos hoje aí o Copom, essa inflação aí, né, disparada, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, também lá em Brasília tem um cenário, né, que está pesando bastante aí, esse cenário político, essas incertezas fiscais. E estou considerando tudo isso, esse imbróglio inteiro, inclusive PEC dos precatórios está nessa pendência lá em Brasília, sai ou não sai hoje? Eu queria que você deixasse aqui suas recomendações finais, o que os investidores devem deixar no radar aqui para esse restinho de semana. Já pensando que na semana que vem a gente tem um feriado, aí terça-feira a Bolsa não abre, né? Então já nessa prévia aí, deixar no radar. Pois é, Débora, eu acho que agora está começando uma temporada aí de resultados, né? E nós vamos ver agora uma situação atípica em que nós vamos ver números que estão começando de fato a melhorar, só que com uma bolsa aí em patamares baixíssimos, né? Seja por essas preocupações mais de cunho político, essas questões econômicas como taxa de juros subindo, inflação um pouco mais alta, né? Só que se a gente pegar e olhar gráficos de longo prazo, né? Em geral, esses momentos em que a inflação está muito elevada e aí as taxas de juros precisam subir justamente para controlar e frear um pouco a demanda, são justamente os momentos que acabam marcando os lows da bolsa, né? Então, às vezes o pessoal fica com medo e foge, mas essa é justamente a hora de comprar, né? Então, vale a pena dar uma reavaliada aí no seu portfólio. Não é um momento de fugir, é um momento de tomar risco, né? A menos que você ache que o Brasil vai virar uma Venezuela e realmente é para pegar tudo e ir embora, mas se não for esse o caso, esses momentos marcam bons pontos de inflexão. E eu acho que os números do terceiro TRI vão começar a dar um pouco mais de conforto aí para o investidor. Então, estudem bem os números das companhias que vocês investem, né? Passando esses ciclos difíceis, em geral as empresas que ficam, elas ganham muito market share, porque os que não dão conta, eles quebram e o market share simplesmente cai no colo dos que sobrevivem, né? Então, são bons momentos aí num médio prazo, né? Após as turbulências. Maravilha, obrigada. Então, Paula, é sempre muito bom ter você aqui com a gente nesse fechamento do mercado aqui também, né, Rafa? Exatamente, Paula, muito obrigado, viu? Sinta-se sempre muito à vontade de voltar aqui no Top News e também toda a grade de programação da BM Sinos. Você já conhece toda essa tradição também, que eu sempre falo para você voltar, que vocês sempre são muito bem-vindos. Então, até a próxima, hein? Manda um abraço aí para todo mundo da GTI, tá certo? Obrigada, pessoal. Abração para vocês. Até a próxima. Abração, até a próxima, valeu. Paula. Tchau, tchau. Vamos lá, Rafa, se caminhando para esse finalzinho do dia, e Bovespa ficando no 0 a 0, hein? Zeramos os ganhos do dia, estamos aí no 0 a 0, a tendência de queda, chegou aí para um 0,10. Tá no ritmo da música do Skank, né, Débora, hoje, né? Bola na área, não altera o placar. Todo musical esse garoto segue. A gente gosta, né? A gente tem esse quadro aqui no Top News, para quem não sabe, né? Porque senão o mercado fica muito chato, né? 0 a 0 em 0 a 0, a gente não muda nada. Olha o dólar aqui, 5,55, tá se mantendo aí na casa dos 5,50, hein, gente? Dólar futuro ainda em negociação, 0,35%. Nesse momento, mas ainda se mantendo na casa dos 5,35 e Bovespa praticamente zeradaço. É como a gente está terminando aí o dia com muita coisa aí no radar, muita coisa na expectativa. PEC dos precatórios lá em Brasília, que está rolando. O Pacheco estava dando coletiva agora há pouco e dizendo que vai passar de todo jeito. Vai passar de todo jeito a PEC dos precatórios. O governo diz que precisa de apoio de bancadas do MDB e do PSDB, ainda em dívidas em torno do texto. Aliás, que ainda em dívida não, que ainda estão divididas. As duas bancadas ainda estão divididas em torno do texto da PEC dos precatórios. E isso está
atrapalhando um pouco lá. Parlamentares estão buscando um acordo para tirar precatório do Fundeb do teto de gastos, ou seja, os governistas reconhecem que sem resolver o impasse do Fundeb, não tem como, vai faltar voto. E aí tá essa discussão rolando por lá, vamos ver se isso vai sair ou não. Mas essa é só mais uma das coisas, né? O Rafa, que tá no radar lá de Brasília, isso a gente vai ficar aguardando para poder ver no que vai dar e atualizar vocês para mais tarde. Mas o fato é que esse Bovespa ficou assim, eu vou até mudar aqui, olha só, Cogna ainda lá, tá? Liderando altas. A gente atualizou aqui para vocês, com a Paola trazendo aí um pouco sobre o que está influenciando o papel. Aí a gente veio com o Multiplan essa expectativa aí pelo resultado. Iguatemi em seguida, puxando aí. Tem prévias operacionais, né, bem mais otimistas para o setor. BR Malls também aí, ó, 2,58% de alta. Junto com o Cogna tem Edux aí ficando numa alta de mais de 3% também no dia. Deixa eu ver mais. JHSF também, ó, no setor de shoppings aqui também nessas altas. Acompanhando a derrubada do petróleo, Prio 3, olha só, Rafa, 7,13% negativo agora aqui para Prio. Petrobras estava caindo, mas uma queda um pouco menor. Fleury está caindo aí, vai ter resultado ser divulgado aí, mas a expectativa é que seja um resultado ruim, um terceiro trimestre ruim, e por isso o Fleury está caindo aí, com o mercado já precificando esses números ruins do balanço do terceiro trimestre de Fleury. Vou mudar aqui para volume de negociação para a gente entender, né, para onde é que foi o maior peso aí de negociação. Negativo Petrobras e Petri 4 e volume negativo de Vale, junto com outros papéis aqui de siderurgia. Petróleo aí cumpriu também. Isso foi o que pesou mais no volume negativo do Ibovespa, que está aí provavelmente, né, puxando um pouco mais essa balança para o 0 a 0 aqui no final do dia. Bancões e Tube 4, Banco Bradesco. E alguns papéis do varejo também, que está ajudando a pelo menos dar uma equalizada e não virar de vez aí para queda geral. Petri 3 ainda está ficando no positivo aqui. Por enquanto, nesse volume de negociação, viu, Rafa? Mas olha só isso, Débora, quem diria? Fala. Queria só pedir desculpa, viu? Porque hoje foi o programa do Cebolinha e da Rata. O que foi que eu falei aqui? Porque hoje a gente deu a Rata de chamar a Clabin de Cabim, e eu falei que era Cabim Tchacabum, que era a música do Axé. Cablim, né? Exato. Aí eu falei o quê? Que bola na área no hotel. Alô, Samuel Rosa, do Skank, perdão por esse vacilo. Na verdade, é bola na trave no Altero Placar. A música do Skank aí, então aí, inclusive o Grande Cerveja, que inclusive eu quero saber a identidade secreta desse herói do nosso chat, mandou aqui, bolsa na trave no Altero Placar, muito bom, excelente aí. Exatamente, pelo menos é isso, tá no 0 a 0 pelo menos, né, Rafa? Vamos ver como é que vai ficar o volume de negociação. Vamos ver amanhã, né? Mas é isso, nada muito positivo não, viu, gente? Lá fora, Nova York, Dow Jones caiu 0,74%, S&P 500 ficou numa queda 0,50% e Nasdaq fechou estável. Também aí, mas basicamente, lá vai, não, que é o dólar, gente, lá vai eu pensando que estava aí o Ibovespa expandindo queda aqui, mas não, continua aí no 0 a 0 esse Ibovespa. E é isso aí, né, Rafa? É isso Vamos aí. Lá, fechando o nosso dia, mais um fechamento de mercado aqui. Eu tenho muito ainda hoje. Você continua, tem Crypto News. Tem Crypto News, tem Copom, tem Crypto News, tem essa PEC dos precatórios aí, nesse vai não vai danado. Será que Brasília vai mandar alguma coisa pra gente ainda no fim aí pra... Né? Ainda tem 590 resultados semestrais hoje. O Eric tá lá com Brasília, em qualquer coisa já passa. Eu vou ligar para ele, meu grande amigo Eric. Para ele atualizar a gente. Inclusive o Rafael Correia falou, irmãos, boa tarde, boa noite, daqui a pouco volto pro Criptotreta, Crypto News, com o chefe Rafael Lara. Valeu, meu povo, muito obrigado, viu, Rafael Correia? Então vamos que vamos. Hoje tem Crypto News, a gente vai falar das polêmicas do mercado aí, hein? Muita coisa acontecendo, será que essa alta do Bitcoin ela se sustenta? Enfim, e amanhã também a gente continua aqui no nosso Top News, né, Débora? Exatamente isso. Bom, a partir das 9h30 da manhã, já estou aqui ao vivo com vocês no BMC News, com todo o mercado aqui em tempo real para todos vocês. Então, espero, junto com a Paula Moraes, junto com a Hanna Beltrão também, a Giovana Locatelli, e aí nossos convidados do dia. Depois, às 4 horas da tarde, com esses garotos, com Rafael Lara e com Gabriel Monteiro, aqui no Top News, no fechamento do mercado. Mas eu vou ficando por aqui porque hoje tem Iturano, BMC Business com a Hanna Beltrão. Então, continuem aqui na nossa programação. Hoje vocês vão poder falar ao vivo com o CEO da companhia, que já está aqui no estúdio com a gente. Fiquem aí, não saiam daí. Já vão mandando as perguntas aqui no chat, hein, gente? Obrigada pela audiência a todos vocês. Tchau, tchau.